Você consegue imaginar estar dentro de um avião e, de repente, ver fumaça saindo de uma mala no compartimento de cima? Foi exatamente o que aconteceu agora, em outubro de 2025, durante um voo internacional da Air China. Uma simples bateria de celular pegou fogo no meio da viagem, e os comissários precisaram correr para apagar as chamas enquanto os passageiros gritavam em pânico. O avião teve que fazer um pouso de emergência em Xangai, e só não aconteceu uma tragédia porque a equipe agiu rápido. Mas o que muita gente não sabe é que esse tipo de incidente está se tornando cada vez mais comum. Apenas nos últimos anos, já foram registrados mais de 500 casos de fogo, fumaça ou superaquecimento causados por baterias de lítio dentro de aviões. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas nem imagina que está quebrando alguma regra. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 12 objetos comuns que podem causar uma dor de cabeça enorme durante a sua viagem. São coisas simples, que parecem totalmente inofensivas, mas que já colocaram muita gente em apuros na segurança do aeroporto. Então, antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber até onde essas dicas estão chegando. E claro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e fica comigo até o final, porque o último item dessa lista é o mais perigoso e muita gente ainda carrega ele sem fazer ideia do risco que corre. Item número 12. Powerbanks e baterias acima do limite. Carregar uma bateria portátil virou algo indispensável, principalmente em voos longos. Mas em 2025, as companhias aéreas estão muito mais rigorosas com o tamanho e a capacidade desses dispositivos. O que muita gente não sabe é que existe um limite bem definido. Baterias de íon lítio acima de 100 Wh precisam ser declaradas antes do embarque, e qualquer uma que ultrapasse 160 Wh é totalmente proibida em voos comerciais. Essa regra vale para powerbanks, geradores portáteis, baterias extras de câmeras, scores elétricos e até para algumas malas inteligentes. Mesmo assim, há passageiros que tentam esconder as baterias no fundo da bagagem ou despachar o equipamento para disfarçar. Isso é considerado um risco grave de incêndio. Hoje, os scanners de segurança já conseguem identificar automaticamente o tipo e a potência das baterias. Em alguns aeroportos, sistemas inteligentes verificam essa informação durante a inspeção. Se a bateria estiver fora das normas, a bagagem é retida imediatamente e o passageiro pode ser chamado para prestar explicações ou até perder o voo. Um detalhe que muita gente esquece é que alguns países agora proíbem powerbanks que não mostram claramente a potência no rótulo. Se essa informação não estiver visível, o item pode ser barrado, mesmo que o tamanho esteja dentro do limite. Por isso, antes de viajar, confira a etiqueta de cada dispositivo e, se possível, leve a nota fiscal para comprovar a capacidade. É um cuidado simples, mas essencial. Um carregador portátil fora das regras pode atrasar sua viagem, gerar multa e até fazer você perder o embarque. Item número 11. Cigarros eletrônicos e vapes. Em muitos países ainda é permitido viajar com cigarros eletrônicos e vapes, mas em 2025 o que mais importa é onde eles ficam guardados. Colocar o aparelho na mala despachada é um erro grave, e pode custar caro. Além de multa, já houve casos em que malas inteiras foram retiradas do avião por causa disso. O motivo é o mesmo das baterias portáteis, e o risco de incêndio. Os vapes funcionam com baterias de íon lítio, que podem superaquecer ou até explodir se forem expostas à pressão e à variação de temperatura dentro do compartimento de carga. Por isso, as autoridades de aviação estão muito mais rígidas. A regra é simples. O VAP deve estar sempre na bagagem de mão, nunca na mala despachada. Mas existem detalhes que muita gente ignora. Algumas companhias exigem que a bateria seja removida, se for possível. Outras determinam que o líquido usado no VAP esteja em frascos de até 100 ml, dentro do mesmo saquinho transparente dos demais líquidos. E usar o VAP dentro do avião, nem pensar. Isso é considerado uma violação grave das normas de segurança. Já houve passageiros detidos por tentar dar uma tragada escondido no banheiro, e o detector de fumaça dispara na hora.
Em países com leis mais severas, como Emirados Árabes, Singapura e Tailândia, o simples fato de carregar um vape pode ser considerado crime, mesmo que você não use. Então, antes de viajar, verifique as regras da companhia aérea e as leis do país de destino. Se houver qualquer dúvida, a melhor escolha é deixar o aparelho em casa. Ele segue o mesmo risco das baterias que causaram incêndios em voos recentes. É um objeto pequeno, mas que pode causar um problema enorme e transformar uma viagem tranquila em um verdadeiro pesadelo. Item número 10. Lanches embrulhados em papel alumínio. Você já preparou um sanduíche em casa antes de viajar? Talvez um pão com queijo, um pedacinho de bolo ou aquele lanche rápido para o voo. É algo que muita gente faz, afinal, a comida do aeroporto é cara e nem sempre é boa. Mas o que quase ninguém sabe é que esse simples hábito pode causar problema logo na hora da inspeção de bagagem. Em 2025, os aeroportos estão cada vez mais rigorosos com o que vai dentro da mala de mão. E um dos vilões mais inesperados é o papel alumínio. O motivo é técnico, mas importante. Os scanners de raio-x não conseguem enxergar direito o que está dentro do alumínio. O metal cria uma barreira opaca na imagem e isso faz com que o agente não consiga ver o conteúdo com clareza. Para o sistema, aquele embrulho pode esconder qualquer coisa, desde uma barra de cereal até um explosivo. Por isso, quando um alimento está envolvido em papel alumínio, o agente é obrigado a parar a esteira e abrir a mala. Isso gera atraso, constrangimento e, em alguns casos, pode fazer você perder o voo. Se quiser levar comida, prefira embalagens transparentes, como sacos Ziploc, potes plásticos ou filme plástico comum. Assim, o conteúdo fica visível no scanner e você não corre risco de ser chamado de lado. O que parece apenas uma refeição inofensiva pode ser visto pela segurança como um item suspeito. E ninguém quer começar a viagem explicando o próprio lanche no meio da fila do aeroporto. Item número 9. Pó de proteína e suplementos alimentares. Levar suplemento de proteína na mala parece algo inofensivo, mas em 2025 isso se tornou um motivo comum de confusão em aeroportos. Aquela embalagem branca ou um saquinho com pó chamam atenção nos scanners e podem ser confundidos com substâncias ilegais. Resultado: revista detalhada, perguntas e até atraso no embarque. Isso acontece porque, nas imagens de raio-x, pós são difíceis de identificar. Muitos aeroportos, como por exemplo nos Estados Unidos, já estabeleceram limites de até 350 gramas, o equivalente a uma lata de refrigerante. Acima disso, o produto precisa ser retirado e passa por inspeção separada. Em alguns países, qualquer pó sem rótulo é tratado como suspeito até que testes confirmem o contrário. Já houve casos, por exemplo na Austrália e no Oriente Médio, de viajantes retidos por horas até provarem que se tratava apenas de suplemento. Para evitar problema, mantenha o produto na embalagem original, lacrada e com rótulo visível. Evite saquinhos plásticos ou potes sem identificação. Se for levar uma quantidade maior, coloque na bagagem despachada ou compre no destino. É um cuidado simples que pode evitar muita dor de cabeça e até o risco de perder o voo. Item número 8. Remédios fora da embalagem original. Colocar alguns comprimidos soltos na necessaire parece algo prático, mas em 2025 esse costume tem causado dor de cabeça em muitos viajantes. A fiscalização nos aeroportos está cada vez mais rigorosa, e remédios fora da embalagem original costumam levantar suspeita nos scanners. Para o agente de segurança, uma cartela sem nome ou comprimidos soltos podem ser qualquer coisa, desde um simples analgésico até uma substância controlada. Em vários países, inclusive no Brasil, os medicamentos precisam estar identificados. No exterior, a regra é ainda mais séria. Há casos de passageiros que foram retidos por horas porque levavam comprimidos em caixinhas organizadoras ou em saquinhos sem rótulo. Os fiscais não têm como saber o que é legítimo e o que não é. Quando isso acontece, o remédio é separado, e o viajante precisa explicar o que está levando e às vezes até apresentar receita médica. Para evitar esse constrangimento, leve sempre o medicamento na embalagem original, com o nome visível.
Se for de uso contínuo, leve também a receita médica ou uma declaração simples do seu médico, especialmente se estiver indo para fora do país. Isso vale inclusive para remédios vendidos sem prescrição, como antialérgicos e analgésicos. E se você quiser saber mais sobre as regras atualizadas para transportar medicamentos em viagens, eu já fiz um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Vale a pena assistir depois para não correr riscos desnecessários. Pode parecer um detalhe pequeno, mas é ele que evita que você seja parado no raio-x e tenha que explicar seus comprimidos no meio da fila. Organize antes, mantenha os rótulos visíveis e viaje tranquilo. Item número 7. Garrafas reutilizáveis com compartimentos ocultos. Levar uma garrafa reutilizável na viagem parece um hábito inteligente. Além de ajudar o meio ambiente, você economiza e se mantém hidratado durante o trajeto. Mas em 2025 até esse costume pode causar problema na segurança do aeroporto. O motivo está no tipo de garrafa. Algumas marcas passaram a fabricar modelos com compartimentos ocultos, fundos falsos ou partes destacáveis, feitos para guardar comprimidos, suplementos ou chaves pequenas. À primeira vista, parece uma funcionalidade prática, mas para os agentes de segurança isso é um sinal de alerta. Durante o raio-x, esses compartimentos aparecem como áreas escuras ou duplas, o que faz o sistema interpretar que algo pode estar escondido dentro. Mesmo que você não tenha nada de errado na garrafa, a simples presença de um fundo removível já pode fazer com que sua bagagem seja separada para inspeção. Isso atrasa o embarque e, em alguns casos, leva à perda do item. A forma mais segura de evitar dor de cabeça é escolher garrafas simples, de preferência transparentes, sem compartimentos ou fundos destacáveis. E lembre-se, elas precisam estar vazias no momento da inspeção. Você pode enchê-las depois, dentro da área de embarque. Assim, você mantém seu hábito saudável, evita contratempos e garante uma passagem tranquila pela segurança. Item número 6. Produtos com CBD em países errados. O CBD, derivado do canabidiol, virou moda nos últimos anos. Está em óleos, pomadas, cosméticos, suplementos e até em balas e cremes relaxantes. Em vários países ele é totalmente legalizado, mas isso não significa que você pode viajar com esses produtos sem preocupação. Em 2025, cresce o número de turistas multados, detidos e até presos por carregarem itens com CBD, mesmo em pequenas quantidades. O motivo é simples, as leis sobre o canabidiol mudam completamente de um país para outro. Nos Estados Unidos, o uso é permitido se o produto tiver menos de 0,3% de THC, que é o componente psicoativo da maconha. Já em países como Japão, Indonésia, Tailândia e Emirados Árabes, qualquer traço de THC, mesmo microscópico, é considerado ilegal. E não importa se o viajante sabia ou não, a responsabilidade é sempre de quem transporta. Produtos aparentemente inofensivos, como um hidratante labial, um creme facial ou uma pomada para dor com CBD, podem ser tratados como drogas proibidas assim que passam pelo scanner. Hoje, muitos aeroportos já contam com detectores químicos que identificam canabinoides em segundos, e as autoridades não pensam duas vezes antes de confiscar o produto ou aplicar multas pesadas. Em 2025, um turista foi multado em mais de R$30 mil em Singapura por carregar uma simples loção de mãos com CBD. Basta um produto e o país errado para transformar uma viagem tranquila em um enorme problema. Se você não tem certeza absoluta de que o produto é permitido no seu destino, não o leve. Espere chegar lá e compre uma versão local autorizada. Ninguém quer terminar as férias dentro de uma sala de interrogatório por causa de um creme. Item número 5. Malas inteligentes sem bateria removível. As malas inteligentes se tornaram um sucesso entre os viajantes. Elas têm rastreador por GPS, entradas USB para carregar o celular e até travas eletrônicas controladas por aplicativo. Mas em 2025, esse tipo de bagagem também entrou na lista de itens que exigem atenção especial nos aeroportos. O problema está dentro da estrutura da mala e é a bateria de íon lítio embutida. Quando ela não é removível, o risco de superaquecimento aumenta.
Se essa bateria pegar fogo durante o voo, ninguém tem acesso a ela no compartimento de carga e é por isso que as companhias aéreas estão muito mais rígidas com esse tipo de produto. Hoje, se o agente perceber que a sua mala tem bateria fixa, ela pode ser barrada na hora. E não importa o quanto você tenha pago, as regras são as mesmas. Para evitar surpresas desagradáveis, o ideal é verificar antes da viagem se a sua mala tem bateria removível. Se tiver, retire-a antes do check-in e leve junto na bagagem de mão. Se não tiver, o mais seguro é deixar a mala em casa. Uma simples verificação pode evitar prejuízo e muita dor de cabeça. Item número 4. Produtos falsificados. No Brasil, o mercado de réplicas e imitações é enorme. Bolsas de grife, relógios de luxo, perfumes inspirados e até tênis de marca falsificados são vendidos em todos os lugares. Muita gente compra esses produtos aqui mesmo, usa no dia a dia e acaba viajando com eles sem imaginar o risco que corre. Em 2025, a fiscalização internacional contra produtos falsificados ficou muito mais rigorosa. O que antes passava despercebido agora pode gerar multa pesada e até problemas criminais na alfândega. E o mais importante é que não é mais só quem vende que pode ser punido. Quem carrega o item falsificado também pode ser responsabilizado. As autoridades descobriram que grande parte das falsificações ajuda a financiar o contrabando e até o crime organizado. Por isso, países como França, Itália e Espanha tratam o assunto com extrema seriedade. Nesses lugares, apenas possuir um produto falso já é considerado crime. Nos Estados Unidos, os aeroportos passaram a usar sistemas de escaneamento com inteligência artificial capazes de identificar logotipos e padrões de design falsos. Se o fiscal desconfiar de uma bolsa, relógio ou tênis falsificado, ele pode te chamar para uma inspeção completa, pedir notas fiscais e verificar toda a bagagem. E alegar que não sabia que era falso não resolve. A maioria dos países não aceita essa justificativa. Por isso, antes de viajar, pense bem. Se for levar algum item de marca, escolha o original ou um produto genérico sem logotipo. O risco é alto demais para algo que, no fim das contas, não vale o estresse nem a dor de cabeça. Item número 3. Drones sem registro. Os drones se tornaram um dos equipamentos preferidos de quem ama viajar. Eles registram paisagens incríveis e criam lembranças únicas, mas em 2025 transportar um drone exige muito mais cuidado. Hoje, até o simples ato de levar um modelo sem registro pode causar sérios problemas em vários países. Se você pretende levar o drone na bagagem de mão, esteja preparado para responder perguntas. Muitos destinos exigem que o equipamento esteja cadastrado nas autoridades de aviação, mesmo que o viajante seja apenas turista. Caso o drone não esteja regularizado, ele pode ser retido no aeroporto, confiscado e, em alguns casos, o dono ainda precisa pagar multa. Outro ponto de atenção é a potência da bateria. Alguns drones usam baterias de alta capacidade, que ultrapassam o limite permitido pelas companhias aéreas. Quando isso acontece, o embarque pode ser negado e o equipamento precisa ficar para trás. Em países como Marrocos, Egito e Índia, tentar entrar com um drone sem autorização especial pode até resultar em detenção ou proibição de entrada. Há também a questão da segurança nacional. Em áreas de fronteira, zonas de conflito ou próximas a bases militares, as autoridades podem interpretar o uso de drones como espionagem ou mapeamento não autorizado. Nessas situações, o caso se torna grave em poucos minutos. Por isso, antes de viajar, consulte as regras locais e o regulamento da companhia aérea. Registre o equipamento, leve a documentação impressa e verifique se a bateria está dentro dos padrões de voo. Assim você garante que um simples hobby continue sendo uma diversão e não acabe virando um pesadelo durante a viagem. Item número 2. Objetos com câmeras ou gravadores escondidos. Esses pequenos aparelhos de espionagem podem até parecer engraçados, mas levar um deles para o aeroporto em 2025 é uma péssima ideia. Dispositivos com câmera ou microfone oculto, como canetas espiãs, botões com lente ou óculos com gravação, estão sendo cada vez mais fiscalizados nos aeroportos ao redor do mundo.
Mesmo que você ache que é apenas um presente de brincadeira ou uma ferramenta para criar conteúdo, o risco é real. Em países como Emirados Árabes, Arábia Saudita e China, portar um equipamento desses pode ser tratado como crime grave de invasão de privacidade ou espionagem. As leis nessas nações não fazem distinção entre quem grava por profissão e quem grava por diversão. Hoje, muitos aeroportos já usam scanners e tecnologias capazes de identificar eletrônicos com função de gravação mesmo quando estão desligados. Se seu aparelho for detectado, ele pode ser apreendido e você pode ser chamado para prestar esclarecimentos ou até enfrentar consequências legais. Na União Europeia e nos Estados Unidos, o item costuma ser confiscado. Em países com regras mais rígidas, pode levar à prisão ou deportação. Atenção também com aparelhos aparentemente inofensivos, como babás eletrônicas ou caixas de som Bluetooth que tenham microfone embutido. Antes de colocar qualquer tecnologia na mala, pergunte a si mesmo se o aparelho grava sem que outras pessoas percebam. Se a resposta for sim, deixe em casa. Mesmo desligado, esse tipo de equipamento pode te envolver num mal-entendido sério. É muito melhor viajar tranquilo do que ter uma viagem arruinada por causa de um gadget. Item número 1. Objetos que são considerados armas sem que você perceba. Esse é o mais perigoso de todos, porque envolve itens que parecem totalmente normais, mas que em 2025 são classificados como armas em vários aeroportos do mundo. Canetas táticas, ferramentas multifuncionais com lâmina, chaveiros de defesa pessoal e até pequenos bastões de metal podem ser vistos como objetos letais, dependendo do país. Em alguns lugares, como Japão e Reino Unido, até mesmo anéis com pontas metálicas são tratados como objetos perfurantes e proibidos. O mesmo acontece com utensílios que parecem inofensivos, como achis metálicos, bastões retráteis ou cintos com fivelas afiadas. Todos esses itens já causaram confusão em inspeções de segurança. O grande problema é que as leis mudam de país para país. O que é permitido no Brasil pode ser considerado ilegal em outro destino. E alegar que não sabia não adianta. Os agentes são treinados para identificar qualquer objeto que possa ser usado para ferir alguém, e a responsabilidade é sempre do passageiro. Isso aconteceu comigo esse ano. Eu tinha trazido um presente de Toledo, na Espanha, uma pequena espada de decoração, linda, artesanal, mas acabei tendo que deixá-la no aeroporto. Mesmo sendo apenas um enfeite, ela foi classificada como arma cortante. Eu nem me atentei porque para mim era algo completamente inofensivo. E naquele momento ficou claro, basta um pequeno detalhe para transformar um simples souvenir em um problema. Por isso, antes de embarcar, pense 2 vezes sobre o que está levando. Às vezes, o que parece apenas uma lembrança ou um acessório pode ser o motivo de uma revista completa, multa ou até retenção no embarque. Em viagens, o cuidado com os detalhes faz toda a diferença. Viajar deveria ser sinônimo de liberdade, mas o que muitos esquecem é que o aeroporto é um dos lugares mais vigiados do planeta. Cada detalhe da sua bagagem conta uma história, e às vezes, um simples descuido é o que separa uma viagem tranquila de um enorme problema. Por isso, informação é o seu melhor documento de viagem. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses itens te surpreendeu mais? Já teve algum objeto barrado na inspeção? Quero muito saber as suas histórias. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que vai viajar em breve. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Foi um prazer ter a sua companhia. Até o próximo vídeo.